Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de Tira Dúvidas. Então, hoje a nossa live é um pouquinho mais curta do que as demais, né? Somente 1 hora. Então, agora 15 horas em ponto, vamos até às 16. Uh, Lembrando que a Prof. Tailane vai fazer uma revisãozinha, assim, sobre o que vocês já viram, né? Vai tirar algumas dúvidas, vai passar algumas coisas que não deu tempo de ver na outra live sobre o Google Formulários. E aí hoje vamos dar uma complementada, tá? Fiquem à vontade para registrar as dúvidas de vocês. Se vocês colocarem no chat, eu vou fazer a ponte, né? Vou estar falando para a prof que vai estar apresentando. Se vocês preferirem, também podem abrir o microfone e expor as dúvidas de vocês. Tenham todos uma ótima live, então. Eu vou tirar aqui a apresentação de orientações. Boa tarde, pessoal. Então, como a Karine já me apresentou, eu me chamo Tailane, eu vou estar trabalhando essa live de tirar dúvidas do formulário com vocês. Live que o professor Jean trabalhou ao longo da semana, né? Então, vamos estar complementando as atividades, as sugestões que ele passou para vocês, dando novas possibilidades, trazendo algumas ferramentas dentro do formulário que vocês possam estar utilizando e ampliando, né? Então, eu vou apresentar a minha tela para facilitar essa nossa comunicação. E aí, qualquer dúvida, a Karine vai fazendo essa ponte. Se vocês preferirem, também podem estar acionando o microfone que a gente vai conversando sobre as possíveis dúvidas. Qualquer coisa, se o som não estiver legal, gente, se tiver algum problema de compartilhamento, vocês sinalizem que a Karine já me avisa também, tá? Então, eu vou só fechar aqui a página para mostrar para vocês que como que eu faço para abrir, então, o formulário, né? Se alguém ainda tem dúvidas em como encontrar as diversas possibilidades da gente estar utilizando. Eu sei que o Jean já mostrou algumas possibilidades de estar trabalhando com o formulário, criando avaliações, inserindo vídeos, inserindo imagens. Então, a gente vai fazer algumas retomadas, vou mostrar outras ferramentas também, outras possibilidades aí para as diferentes áreas, que a gente sabe que temos professores de vários níveis, né, acompanhando também. Então, vamos lá. Sempre que vocês quiserem, então, acionar o formulário, vocês têm várias possibilidades. Então, vocês podem estar abrindo uma página da internet, né? No caso, eu utilizo o Chrome como navegador da internet. Eu posso estar digitando aqui, então, ó, formulários Google, tá? Ele vai buscar. Quando eu clico em formulários Google, ele já abre o formulário para mim. Tailane, por que ele abriu automático? Percebam que na minha lateral direita, aqui superior, eu tenho uma imagem onde eu estou logada com uma conta de Gmail, tá? Então, se eu já deixo essa conta vinculada ao meu computador, ela automaticamente já faz essa ligação e tudo que eu pesquisar de apps da Google na própria fonte de pesquisa, ele já vai abrir, tá? Caso eu não tenha logado o e-mail, eu posso abrir o navegador, vir aqui na lateral, né? Não vai aparecer nenhuma foto. Vocês podem estar adicionando a conta de vocês aqui, tá? Ou ainda, se vocês forem, no caso, como no meu caso aqui, que tem quatro contas de e-mail, vocês podem estar selecionando a conta que vocês querem trabalhar. Então, eu tenho uma conta particular, uma conta da Secretaria de Estado de Educação, uma do SESI e uma da escola do meu filho. Então, eu vou acionar aqui a conta do SESI, e a partir de agora, quando eu for trabalhar com ferramentas aqui, ela está vinculando a minha conta. Então, tudo que eu fazer utilizando ferramentas Google, ela vai ficar salva no Drive, que também é uma ferramenta que a gente utiliza bastante e vamos estar explorando um pouquinho hoje, tá? Então, outra possibilidade de nós acionarmos o formulário é clicando aqui nos quadradinhos dos apps do Google e procurando a ferramenta formulário, que é com esse símbolo em roxo,
Então, formulários aqui. Se no de vocês não aparecer, pessoal, vocês podem estar clicando, né, girando aqui para baixo o cursor, ele vai até essa opção mais apps do Google, tá? E vocês clicam aqui, vocês já conseguem encontrar. Temos uma pergunta aqui da Prof. Vera Garcia. Ela está pedindo se dá para entrar pelo Google Drive. Dá. Eu vou mostrar também, Prof. Vera, eu já vou mostrar, tá bom? Eu vou aproveitar o gancho, então, aqui, ó. Eu posso, então, ir pelo Drive, né? No caso, eu vou clicar aqui no Drive. E aí, eu posso estar acionando pelo próprio Drive. Então, imaginem que eu tenho aqui uma pasta, vou usar essa pasta aqui, ó, Quiz, tá? E dentro dessa pasta, eu quero criar um formulário. Então, eu clico com o botão direito do meu mouse, tá? E vai abrir todas essas possibilidades. Abre docs do Google, planilhas do Google, apresentações. Vocês vão clicar em mais. Quando vocês clicam em mais, vai abrir a possibilidade do formulário do Google. E aí, vocês vão estar criando o formulário aqui por aqui também. O bom de você ir direto pelo Drive é que você não precisa se preocupar em saber aonde você salvou, né? Você já vai direcionar num lugar. Então, eu tenho lá a pasta do 6º ano, do 4º ano, eu já vou direto lá e sei que esse formulário sempre vai estar lá. Se vocês optarem em procurar ele aqui pelos apps, né, do Google, pelo símbolo, vocês só vão clicar no formulário, ele também vai abrir. Às vezes, ele abre um pouquinho diferente, tá? Então, vocês vão perceber que ele abriu diferente do que abriu anteriormente quando eu fiz pelo site ou quando eu fiz pelo Drive. Então, ele vai abrir, pode ser que para vocês ele abra alguns modelos. O meu eu acabei ocultando aqui de cima, mas se eu venho aqui, ó, existem alguns modelos prontinhos, ó, com atividades, avaliações, já com os modelos pré-definidos, com os layouts pré-definidos. Então, também facilita, né? Se você quer pegar já algo pré-formatado, tem essa possibilidade. Se não, né, você pode vir aqui no mais, que é já um símbolo registrado das ferramentas do Google, e criar o teu formulário. No entanto, ele vai salvar no Drive, só que ele vai aparecer a pasta lá solta, né? Não está direcionada numa pasta. E essa vinculação a uma pasta você pode fazer aqui, ó, pessoal. Vocês vêm aqui e colocam o título. Vou construir com vocês hoje um quiz. Então, vou colocar quiz, conhecimentos gerais, tá? Percebam que quando eu clico fora, já vai aparecer um ícone aqui, ó, de pastinha. Ela salvou as alterações, então tudo que eu fazer fica salvo aqui no Drive, como ele está dizendo aqui. No entanto, ela vai estar solta, tá? Vai aparecer assim, ó, sem organização. Ela aparece embaixo aí numa ordem geral. Agora, se você organiza nas pastinhas, fica mais fácil de você se localizar. Então, eu vou fazer essa organização aqui na pasta para mostrar para vocês, ó. Vou clicar na pastinha, eu posso estar encaminhando para uma pasta que eu já tenho, ou eu posso estar criando uma nova pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tira dúvidas, live 3, tá? Vou criar a pasta. Quando a pasta já está sinalizada, né, que ela está criada e está vazia, vocês movem o arquivo de formulário para lá. Aí ele vai dar essa sinalização aqui, ó, que ela está salva em meu Drive, na pasta Tira Dúvidas Live 3, ok? A ideia que eu trouxe para vocês hoje, para complementar e rever algumas informações, pessoal, é nós criarmos um quiz sobre conhecimentos gerais para contemplar todas as áreas aí. No entanto, eu vou abordar especificamente hoje o adicionar sessão. Por que o adicionar sessão? Porque ele facilita na criação de jogos, né, de quiz, de interação, e também em questionários, pesquisas que vocês produzam aí para os alunos.
Qual é a finalidade desse adicionar sessão? A gente pode estar vinculando uma sessão à outra de acordo com a resposta que a pessoa dá na pergunta. Então, por exemplo, imaginem que vocês estão criando um formulário de pesquisa e vocês perguntam lá para os alunos de vocês, vocês estão conseguindo desenvolver as atividades? Aí vocês colocam duas alternativas, sim e não. Se o teu aluno responde sim, ele vai ser direcionado a uma determinada pergunta. Por exemplo, quais as disciplinas que você encontra mais facilidade? Aí tem lá as alternativas. Se o aluno responde que não, ele vai direcionar a outra pergunta. Por exemplo, por que motivo você não está conseguindo realizar as atividades, né? Não possuo internet, não tenho ferramentas, né? Computador, celular. Então, são possibilidades que vão ser geradas a partir dessa ferramenta que é adicionar sessão. Então, é isso que eu vou trabalhar hoje com vocês. Vou mostrar a criação de um quiz, que vocês também podem explorar aí nas atividades remotas. Vou dar algumas sugestões para vocês e juntos a gente vai explorando as outras ferramentas, algumas delas que o Jean já trabalhou também, ok? Qualquer dúvida, vocês podem ir questionando que aí o pessoal vai me repassando, ok? Então, vamos lá. Coloquei o título, vou colocar aqui a descrição do nosso quiz. Então, vocês podem aí colocar tópicos, explicar como ela vai acontecer. Então, olá, aluno. Este é um quiz sobre conhecimentos gerais. Você precisa acertar a resposta. Vamos colocar aqui. Selecionar a alternativa correta. Caso contrário, o formulário não irá seguir para a próxima pergunta, tá? Então, só explicando para ele que ele precisa acertar, selecionar a alternativa correta, senão ele não vai passar para a próxima pergunta. Aqui eu já tenho uma sessão, tá, gente? Essa aqui já é uma sessão. Inclusive, ela já vem com uma pergunta aqui. Como eu vou criar um teste, vou estar fazendo uma atividade de interação com o aluno, é interessante que vocês sempre adicionem a opção dele estar colocando o nome, até para que depois vocês façam essa conferência. Quando eu digitei aqui aluno, percebam que automaticamente ele já trocou para a resposta curta, né? Porque ele não solicita aí as alternativas. Sempre tornem essa opção, gente, obrigatória, para que todos os alunos, né, tenham que responder, senão ele acaba passando para frente e não respondendo a pergunta, ok? Como eu vou gerar um teste, eu já vou para a parte de configuração para mostrar para vocês, antes de eu ir inserindo as perguntas e ir inserindo as sessões. Para trabalhar a configuração desse formulário, vocês precisam vir nesse item aqui, ó, configurações. Nesse item configurações, vocês vão encontrar 3 abas. Aba geral, aba apresentação e aba teste, tá? Vou iniciar do geral, retomar aí. Vocês podem estar coletando e-mail da pessoa que responde, tá? Então, tem essa opção marcando aqui. Vocês podem restringir o acesso do formulário de vocês, né? No caso, o meu formulário agora, nesse momento, ele está restrito apenas para e-mails institucionais do SESI. Eu vou desmarcar, porque em seguida eu vou encaminhar o formulário para vocês. Eu posso limitar
a uma resposta por e-mail, então a pessoa recebeu, ela cadastrou um e-mail, ela só vai poder responder uma vez. E ainda eu posso possibilitar aos meus participantes editarem um arquivo depois do envio, né? Mas particularmente quando a gente manda para os alunos, a gente evita essa possibilidade de edição para eles. E ainda eu posso marcar a possibilidade deles visualizarem gráficos no nosso sumário, né? Referente às respostas em forma de texto, ok? Deixei todas essas opções desmarcadas porque não é o intuito, não é o objetivo da atividade marcar elas. A segunda é a apresentação. Como que o meu aluno vai visualizar esse formulário? Eu posso estar mostrando uma barra de progresso. Como é um quiz, um jogo, uma avaliação, é interessante que vocês deixem esse barra de progresso, porque logo abaixo eles vão visualizar se ele falta muitas questões, quantas ele já conseguiu responder. Então, essa aqui é legal vocês deixarem marcadinho, tá? Tem ainda a possibilidade de vocês embaralharem a ordem das perguntas, tá, gente? Isso é legal quando vocês fazem uma provinha, um trabalho, onde tem várias perguntas e não querem que os alunos recebam na mesma ordem. Então, por exemplo, a questão 1 para mim não vai ser a mesma questão 1 da Karine, tá? Então, vocês podem fazer essa alteração aí também. Como não é o objetivo e eu vou vincular sessões, então eu não vou acionar aqui essa opção. E aí tem a opção mostrar link para enviar para enviar outra resposta, tá? Então, se vocês quiserem possibilitar isso, vocês deixam marcado. E ainda tem essa possibilidade aqui que é bem legal, que é dar uma mensagem de confirmação. Então, quando ele envia o formulário, ele recebe uma mensagem notificando, né? O professor pode deixar uma mensagem ali para ele. Eu vou colocar aqui, ó, parabéns. Você respondeu todas as questões. Lembrando que esse quiz que nós vamos construir, o aluno só consegue encaminhar quando ele responde todas as questões corretas, né? Embora a gente vai trabalhar a questão de tentativa e erro, mas isso vai ser bem positivo. Deixa eu arrumar aqui o você. Depois que vocês me encaminharem o formulário, vocês vão receber essa mensagem aqui. E a última aba é a aba testes, tá? Então, sempre que vocês querem um retorno, querem criar um teste, gerar uma análise, informações, para que vocês possam estar avaliando, seja um formulário para avaliação, para plano de ensino, né? Plano de aula, questionário, vocês podem estar acionando o item criar teste. Quando eu crio o teste, ele abre outras opções aqui para mim. A primeira delas é em modo bloqueado em Chromebooks. O que é isso? Imaginem que vocês estão aplicando uma avaliação e não querem que eles acionem outros aplicativos ou outras abas da internet. Vocês podem bloquear. No entanto, essa possibilidade só é possível se vocês estiverem usando um Chromebook gerenciado. Então, se no caso o aluno utiliza o celular dele ou o computador particular, vocês não conseguem ativar essa ferramenta aqui, tá? Ainda tem a possibilidade de, ao gerar o teste, vocês estarem liberando imediatamente após o envio a nota dele. Então, se eu acertei todas as questões, eu já recebo a notificação lá, que eu tirei 10, por exemplo. Ou ainda, principalmente quando é mais da área aí de descrição da questão, né? Seja uma questão descritiva, é legal que vocês acionem o liberar nota após uma revisão manual, porque mesmo vocês escrevendo a resposta lá, né, da questão, às vezes o aluno descreve de uma maneira diferente que vocês. Então, se ele deixar de colocar uma vírgula ou uma palavra, o formulário vai identificar que é uma questão que está com a alternativa errada. Então, sempre que vocês colocam lá a alternativa com a descrição da resposta, você precisa ter esse cuidado. Então, particularmente, eu sempre coloco para encaminhar após uma revisão manual. Aí eu libero ou não a nota para ele e, consequentemente, evito aí problemas posteriores.
Ainda a gente tem a possibilidade de vocês colocarem aqui para eles visualizarem quais as questões que eles estão errando. Então, eu respondi lá uma questão errada, independente se eu vou poder responder de novo ou não, ela vai aparecer lá que a questão está errada. Eu vou desmarcar essa opção porque eu não quero, tá? Mesma coisa com as respostas corretas e com os valores das questões. Então, se eu quero que ele visualize que aquela questão vale 1 ponto, eu deixo marcado. Caso contrário, eu posso desmarcar, tá? Vou salvar aqui. Então, ele gerou já o teste. Eu vou só tirar esse item e-mail, que eu não quero que ele colete e-mail, senão toda hora a gente tem que digitar o e-mail ali, tá? Então, eu coloquei a opção aluno. Teve uma prof que anteriormente me pediu, se eu compartilhar esse meu quiz com outro colega, né? Nós podemos editar juntos? Podem editar juntos. Podemos enviar o mesmo link para 2 turmas diferentes? Pode, gente, pode enviar. Só que o legal, para vocês depois conseguirem corrigir e identificar, é que vocês acrescentem, por exemplo, outra pergunta aqui, ó. Turma, né? E daqui a pouco o turno que eles estudam. Aí vocês podem, se vocês têm 2 sexto anos, 2 quinto anos, vocês podem aplicar a mesma atividade. E aí, na hora de corrigir, vocês vão conseguir identificar qual é a turma, né? Referente à postagem que o aluno fez. Feito isso, gente, tá? Deixa eu só tornar obrigatório aqui também, porque é necessário. Feito isso, eu vou começar a inserir sessões, tá? Então, para mim inserir sessões, eu vou nesse ícone aqui. Eu vou inserir 5 sessões. Então, a primeira já está prontinha, segunda, vamos inserir no mais 5. 3, 4, 5. E aí, depois, se tiver necessidade, a gente insere mais. Na primeira sessão, além do nome do aluno e da turma, eu já quero inserir a primeira pergunta, tá? Então, eu clico aqui onde estava, deixa eu sair fora e clicar novamente para vocês visualizarem. Eu clico aqui na última postagem, né, que é a turma e turno, e acrescento a primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta vai ser a seguinte: qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol de campo? Vou colocar o ponto de interrogação, ok? Como é uma questão que eu vou trabalhar múltipla escolha, né? Então, eu deixo selecionado a opção múltipla escolha. E vou inserir aqui as opções. Professores de educação física, se tiver alguma intervenção para fazer quanto à pergunta, aí podem ficar bem à vontade. Quanto a respostas, porque eu fui procurar, como não é a minha área de atuação, eu fui procurar algumas perguntas e respostas aí. Então, tenho como alternativa o 8, o 10, o 9, o 5 e o 7, tá? São essas as alternativas que eu trouxe. Depois disso, né? Depois de digitadas as alternativas, eu preciso tornar essa pergunta obrigatória. Então, tornei ela obrigatória. Percebam vocês que abriu essa seguinte possibilidade aqui, chave de resposta. O que é isso? Como eu vim aqui anteriormente e tornei ele um teste, tá? Automaticamente ele abre essa possibilidade para que eu gere a pontuação da avaliação. Então, vou colocar aqui 1 ponto, tá? E vou marcar qual é a alternativa correta. De acordo com a minha pesquisa, a alternativa correta é o 7, tá? Então, já deixo marcado aqui e aperto concluído. Quando eu apertar o concluído, já vai aparecer uma marcação aqui, ó, mostrando para você, editor, qual é a alternativa correta, tá? Após essa formatação aqui, essa configuração de pontuação, valendo 1 ponto e marcando a alternativa correta, vocês veem nesses 3 pontinhos.
Para que esses 3 pontinhos? Nós vamos configurar essa pergunta. O aluno só vai poder ir para a pergunta 2 se ele acertar essa alternativa da questão. Caso ele erre, ele vai sempre ficar na mesma questão, tá? Ou ainda vocês podem sempre fazer ele voltar do início. Claro que, queridos, vão cansar, né? Errei, já pensou chegar na questão 9 e errar? Tem que voltar toda ela novamente, tá? Então, eu vou aqui na opção ir para a sessão com base na resposta. Percebam que ele abre outras possibilidades aqui, tá? Então, a que for correta, eu posso deixar continuar para a próxima sessão. Ou ainda, como eu sei que a próxima sessão é o 2, né? Eu posso colocar ir para 2. E as demais, eu vou deixar sempre na mesma sessão, que é ir para a sessão 1. Então, infelizmente, se ele não acertar, ele não vai seguir o quiz, ele precisa acertar a questão. Como que eu faço para visualizar isso aqui, Tailane, se está ficando legal? Vem aqui no olhinho, ó, visualizar, clica em visualizar, vocês já vão ver como que o aluno vai receber o quiz de vocês, ó. Então, ele está recebendo assim, um espaço para colocar um nome, um espaço para colocar o nome da turma, né, e o turno que ele estuda, e já a primeira resposta. Então, eu vou mostrar para vocês já aqui, ó. Tailane, Tailane, vamos colocar aqui, sexto ano, vespertino. Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol de campo? Vou colocar 10, tá? Se eu clicar em próxima, percebam o que vai acontecer. Ele volta para a primeira questão. Agora, se eu responder 7, ele vai para a próxima questão. Como ainda a gente não construiu ela, tá? Então, ela não está aparecendo aqui. Posso voltar também, ele dá essa possibilidade. Aqui nós temos, ó, aquele marcador que eu dei sugestão de deixar, né? Onde ele vai mostrando a sequência, né, em que eu me encontro. O legal, gente, de vocês vincular sessões é que vocês podem criar os planos de aula de vocês no formulário e dividir eles em sessões. Então, eu quero explorar hoje, lá na minha aula, né, quem trabalha aí nas séries iniciais ou na educação infantil, eu quero explorar a matemática no primeiro momento, eu crio uma sessão. Eu quero explorar o português, eu crio outra sessão. Ou ainda, eu quero fazer uma contação de história. Então, eu posso anexar um vídeo em uma sessão, e na sessão posterior eu posso ir anexando as perguntas de interpretação daquela história. Então, é uma possibilidade que vocês encontram também. Eu vou fechar, então, aqui a visualização e vou continuar a edição. Para mim continuar a edição, gente, por sessão, como nós estamos criando um quiz, eu não posso ir aqui e adicionar outra pergunta, senão ela vai ficar vinculada à sessão 1. Então, eu tenho que vir aqui na sessão 2, e nessa sessão, primeira coisa, eu seleciono o nome e excluo. Porque se vocês não excluírem, ele acaba aparecendo sempre em cima do formulário, sessão sem título, sessão sem título. Se vocês excluem, ele não vai aparecer nada. Aí eu insiro, né, a pergunta e vou digitar a pergunta 2. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Vou colocar o ponto de interrogação e vou colocar as minhas alternativas. Percebam que quando eu digito A aqui, ó, ele já aparece uma sugestão. Se vocês colocarem 1, 2, 3, também vai aparecer essas sugestões. Adicionei as sugestões. Letra A, 12 minutos. Letra B, 1 dia. Letra C, 12 horas. Letra D, 8 minutos. E letra E, questão de segundos, vamos colocar aqui.
tá? Novamente, gente, o que que eu vou? Chave de resposta, que já tá aparecendo aqui. Coloco a pontuação desejada, então se ela vale 1 ponto aqui, percebam que conforme eu altero aqui, ó, altera lá em cima, tá? Então, aqui serve para o teu controle de pontuação. 1 ponto. Posso adicionar feedback de resposta também para o meu aluno, parabenizando ele, caso ele acerte, né? O problema é se ele erre. Clico em concluído, torno a pergunta obrigatória e vou para os 3 pontinhos. Ir para a sessão com base na resposta. Eu não coloquei a alternativa correta, né? Mas vamos voltar lá, então. Chave de resposta. A alternativa correta é a 8. 8 minutos. Letra D. Vou, então, nos 3 pontinhos, já adicionei, né? Então, não preciso ir de novo. E aí, aqui, somente a 8 vai continuar para a próxima sessão. As outras vão se manter na sessão 2. Então, ir para a sessão 2, ir para 2, ir para 2, ir para a próxima ou ir para a sessão 3 também, indiferente, ir sessão 2. Já está configurada a minha pergunta número 2, se eu for na visualização, eu já vou conseguir conferir ela também. Vamos para a pergunta 3. Vou para a sessão 3. Então, seleciono sessão sem título, deleto, tá? Adiciono uma pergunta. Agora, eu vou adicionar uma pergunta inserindo uma imagem nela, tá, gente? Para vocês visualizarem a possibilidade. Em que período da pré-história, em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Então, eu venho aqui nesse ícone, ó, inserir a imagem. Vocês têm a possibilidade de fazer o upload do computador, tem a possibilidade de tirar uma foto, de colar um URL, né? Então, se vocês procurarem ali, vocês podem colar um URL. Pode buscar fotos que tem no computador, então, ó, percebam que eu tenho algumas fotos salvas aqui também. Eu posso buscar no Google Drive, então, se eu tenho salvo lá no Drive, imagens eu posso buscar, ou ainda eu posso pesquisar na internet. Vou pesquisar aqui, fogueira, vamos colocar aqui. Tá? Seleciono a imagem e insiro ela vai aparecer logo abaixo da pergunta, tá? Se a imagem for menor, essa aqui, a tela é maior. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês. Tá? Vocês podem ainda, nesses 3 pontinhos aqui, gente, alinhar ela da maneira que vocês acharem melhor. Se vocês não gostaram dessa imagem, vocês podem trocar também, tá? Podem remover se vocês não querem mais. E aí, aqui abaixo, eu vou colocar as opções. Opção A, então. Vou adicionar outras opções. Opção A, então, é neolítico. Neolítico. A segunda opção, letra B, paleolítico. Terceira opção, idade dos metais. Alternativa D, período da pedra polida. E a última alternativa, idade média. Ok? Venho em chave de resposta. Deixa eu voltar lá, chave de resposta. Vou colocar a pontuação que eu desejo. Aí vocês podem colocar também de acordo com o nível das questões, vocês podem alterar. Vou selecionar a alternativa correta. Os professores de história aí, né, das séries iniciais que também trabalham, podem estar me auxiliando, mas eu acredito que é o paleolítico, de acordo com a pesquisa.
clico em concluído, tá? Tá aqui já a minha questão programada a pontuação e a alternativa correta. Torno ela obrigatória. Em seguida, eu vou inserir as possibilidades de resposta de acordo com a seção. Então, eu clico aqui, vai abrir as outras possibilidades. Como a única é a letra B a correta, as outras eu vou ter que alterar. Então, eu altero para se manter nessa seção, que é a seção 3. Então, apenas o paleolítico que passa para a seção 4 ou vai para a próxima seção, que é a mesma coisa, tá, gente? Ok. Vou inserir agora, então, a próxima pergunta. Então, eu vou para a seção 4. Excluo aqui, insiro a pergunta. Nessa questão 4, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de extensão do Google Chrome, tá? Que é esse símbolo que está mostrando para vocês aqui no meu formulário em azul. É uma extensão que eu preciso baixar ela. Eu vou mostrar o uso e depois eu mostro como que vocês fazem, se tem aí algum professor que queira utilizar para descrever fórmulas matemáticas, para representar frações, facilita bastante, tá? Então, é a nossa pergunta 4. Qual a raiz quadrada de... Aí, imaginem que eu quero representar a raiz, né? Para que o aluno também tenha essa relação com a matemática. Então, eu vou clicar aqui em cima do inserir matemática, e ele vai abrir, abaixo, gente, ele vai abrir aqui as ferramentas. Particularmente, eu uso bastante essa aqui para facilitar, porque nós, professores da área das exatas, nós temos dificuldades em estar colocando as equações, as fórmulas. Então, a gente usava o Word, né? Eu, particularmente, vinha no Word e digitava toda a fórmula, utilizando aquele ícone de equações, que é bem complexo de utilizar, então, dificulta. E depois mandava para o Paint, tirava um print, tornava ela uma imagem para depois salvar no computador e anexar como imagem no formulário. Então, essa ferramenta vai facilitar. O que eu devo fazer utilizando esse ícone aqui? Com o meu mouse, eu escrevo o que eu quero escrever aqui, e ele faz o reconhecimento de maneira digitalizada nessa parte. Então, se eu quero escrever raiz quadrada de 25, por exemplo, basta eu escrever, tá? E ele vai fazer o reconhecimento. Então, percebam vocês que já está aqui. Aí, basta eu clicar em inserir mate, e ele já vai tornar essa minha representação em uma imagem e vai mostrar aqui, ó. Ela aparece aqui. Então, eu posso estar alinhando ela à direita, à esquerda. Eu vou clicar fora para vocês verem como fica, ó. Qual a raiz quadrada de 25, né? Então, ele percebe também a representação. Se eu clicar em cima dela aqui, eu também consigo modificar a questão de tamanho, tá, gente? Vocês podem estar mudando o tamanho de acordo com o que vocês acharem melhor aí, tá? Posso alinhar ela de diferente forma, como eu mostrei anteriormente. Vamos alinhar aqui à esquerda, tá? Vou deixar grandona assim. E aí, eu vou colocar as opções. Opção A. Adicionar as opções. Então, eu tenho aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou em chave de resposta, coloco uma pontuação para a questão. Se vocês não quiserem atribuir pontuação, pessoal, também não tem necessidade, tá? Selecionam a alternativa correta, que no caso é a alternativa E, 5, e aperto em concluído, tá? Torno ela obrigatória, venho aqui, ir para a seção com base na resposta. Então, se ele acertou, ele continua.
Se ele errou, ele fica na mesma seção, que é a seção 4. Então, vou aqui, seção 4, ir todas as que forem alternativas erradas, ir para a seção 4, ok? Vou inserir agora mais uma seção e eu vou utilizar um vídeo como possibilidade, tá, gente? Vamos lá, então. Seleciono aqui na seção 5, seção sem título, dou um delete e adiciono uma pergunta. Essa é a nossa pergunta de número 5, tá? Eu vou primeiro colocar a pergunta e depois a gente busca o vídeo, tá? Qual o personagem folclórico costuma... eu tô digitando em caixa alta, deixa eu mudar. Qual o personagem folclórico que costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo, tá? Aí eu vou colocar as opções. Letra A, caipora. B, saci. C, lobisomem. Lobisomem. D, boitatá. E a alternativa, não consegui fazer aí, boitatá. E a outra alternativa, E. Alternativa E, negrinho do pastoreio. Ok, tá? Chave de resposta, 1 ponto, vou adicionar. A alternativa correta é caipora. Concluído. Pensem que vocês querem explorar isso em forma de um vídeo, antes dele responder a questão. Antes de passar, eu vou só adicionar aqui, então, ir para a próxima sessão alternativa correta, e as demais, né, eu vou enviar o formulário, porque... Espera aí. Enviar o formulário, não. Ir para a sessão 5. Ir para a sessão 5. Se eu enviar o formulário, vai terminar, né? Ir para a sessão 5 e ir para a sessão 5. Então, vocês querem adicionar um vídeo, tá? Sobre os personagens folclóricos do Brasil, né? Personagens folclóricos brasileiros. Se vocês clicarem aqui em adicionar o vídeo agora, o vídeo vai para baixo. Posso fazer? Pode, depois vocês podem puxar. Para facilitar a vida, cliquem aqui no título da sessão e adicionem o vídeo, ele vai adicionar já acima. Ele abre para pesquisa. Vocês podem pegar uma URL que vocês já pesquisaram e colar aqui, que ele abre também, ou ainda podem pesquisar. Personagens do folclore brasileiro, tá? Vamos pesquisar aqui. Aí ele vai abrir os vídeos, né? Vai buscar lá, vou clicar no vídeo que eu desejo e vou selecionar. O vídeo já vai aparecer aqui para ti, tá? Aqui você pode formatar ele, alinhar de acordo com o que você deseja. Você pode explorar tamanho também, tá? Se você quiser ampliar, você pode ampliar. Pode colocar um título, né? Orientando, assista o vídeo e em seguida responda a questão. Então, orientando ele o que ele deve fazer, tá? Então, é uma possibilidade também. Tem também, gente,
a possibilidade de vocês adicionarem imagens aqui. Então, vocês podem estar adicionando imagens dos personagens. Então, eu vou mostrar para vocês, antes de eu inserir outra pergunta, eu pego e vou adicionar as imagens aqui. Então, eu vou em adicionar imagens, vou pesquisar na internet. Primeiro é o Caipora. Vamos ver se ele vai puxar. É o Curupira, né, que a gente conhece também. E aí já vai aparecer a imagem dele aqui, ó. Vou adicionar uma imagem do Saci, ó. Adicionar imagem. Saci. Saci Pererê. Aqui, ó. Vou selecionar a imagem e inserir. E aí vai inserindo imagem. Isso é legal aí para, se vocês têm alguma atividade em específica que querem estar explorando as imagens. O segundo é o lobisomem. Lobisomem. Meu Deus, que lobisomem feio. Insere a imagem ali. O outro é o boitatá. Boitatá. Seleciona. Ai, quer ver que ele não vai ter um boitatá? Boitatá. Vamos digitar folclore para ver se ele abre. Folclore. Não abriu, gente. O que eu faço agora sem a imagem do boitatá? Vamos tentar pesquisar de novo. Boitatá para colorir. Não puxa. Boitatá. Pintar. Também não abriu, gente. Eu vou colocar uma imagem qualquer. Viu, Tailane? Só um Oi. pouquinho. Usa aquela cobra lá, que o boitatá, na verdade, é uma cobra que gospe fogo, pelo que eu sei. Então, pode usar aquela cobra que tu logo no início apareceu. Essa aqui? É, ali, ó. Isso. Ótimo, prof. Obrigada pelo auxílio. Como a gente não explora isso, né? Eu não acabo não explorando no ensino fundamental 2 e no médio, na minha área, então, brigadão aí. E aí, o negrinho do pastoreio. Vamos achar ele aqui, ó. Seleciona a imagem e inserir. Aí, vocês trabalharam também, né? Além do vídeo, que vocês têm essa possibilidade, vocês podem estar inserindo as respostas também em forma de imagem, ok? Vou tornar a questão obrigatória, né? Ela já está obrigatória, já tem a chave de resposta, que é o Caipora, já está formatada, né? De acordo com o que nós fizemos anteriormente. O que eu faço agora? Eu quero dar brilho ao nosso quiz, né? Trabalhar um pouco a questão visual. Então, eu posso estar vindo aqui, né, na parte de personalizar temas e mudar a cor de acordo com o que vocês desejarem, mudar o plano de fundo. Se vocês quiserem trocar a cor, a fonte, vocês podem trocar, né? Vocês fazem a escolha de acordo com o que vocês acharem mais pertinente. Podem colocar uma imagem de cabeçalho, então, tem a possibilidade de escolher temas pré-existentes ou ainda fazer upload, né, buscar fotos, então isso fica a critério de vocês. Eu vou escolher aqui uma imagem para representar. Vou colocar essa imagem aqui, ó. Já que nós estamos trabalhando ferramentas aí, né? Ah, não, eu pensei que era um computador e era um piano. Vamos trocar. Vamos mudar aqui a opção. Aí vocês podem escolher, né? De acordo com a área de vocês também. Eu vou colocar esse aqui. Vou inserir. Ele já vai vir uma cor pré-definida, mas vocês podem alterar a cor também, tá, pessoal? Olha, deixem da maneira que vocês acharem melhor. Se vocês querem conferir a configuração, vem novamente aqui, confere a configuração, se tá tudo ok, se tá certinho,
tá? Salva ela novamente. Se vocês querem visualizar como que fica isso, vocês podem estar vindo aqui e ir respondendo para visualizar como que o meu aluno vai ver, como que ele vai receber esse formulário. Ainda, vocês têm a possibilidade nesses 3 pontinhos aqui, de estar compartilhando com outros colegas para que eles possam auxiliar, né? Então, eu, Tailane, trabalho com o 5º ano e a prof. X trabalha com outro 5º ano de períodos diferentes. Então, nós queremos trabalhar juntas ou queremos fazer um trabalho interdisciplinar. Então, vocês podem adicionar colaboradores, né, colocando o e-mail deles, ou ainda, eu posso criar um link para compartilhar, eu vou só tirar aqui do restrito, e colocar qualquer pessoa, e eu copio o link e envio para a pessoa pelo WhatsApp, tá? Então, tem essa possibilidade. Aí, a pessoa pode auxiliar na edição. Única coisa, assim, pessoal, se vocês tiverem esse arquivo compartilhado, tá? E vocês queiram modificar, é legal que vocês criem cópias desse arquivo, principalmente se tem vários professores utilizando, porque se vocês deixarem apenas um arquivo e um professor mudar, ele vai alterar para todo mundo, tá? Ele já está lá no Drive, então, observem aqui, se eu voltar lá para o meu Drive e for na nossa pasta, deixa eu ver onde é que está a nossa pastinha aqui que nós criamos. Foi tanta pasta que eu criei nos últimos dias, pessoal, mas é aqui, ó, Live Tira Dúvidas. Ela vai estar aqui salvo, nosso arquivo, aqui, ó, simboliza que está compartilhado, né, porque eu tenho aí alguns arquivos compartilhados com outros colegas, está dentro do geral, então ele aparece compartilhado. Eu posso encaminhar para vocês pelo WhatsApp, mas, Tailane, eu quero encaminhar agora para o meu aluno, como que eu vou fazer? Eu tenho 2 possibilidades, tá, gente? Vocês podem estar gerando uma visualização, copiando esse link e mandando, que vai funcionar, ou ainda, tá? Só não vão copiar esse aqui, porque se vocês copiarem esse, que tá o editável, vocês vão mandar, o aluno vai editar e vai dar problema. Então, vem aqui em enviar, vocês podem enviar por e-mail, vocês podem mandar o link para ele, tá? Ou ainda tem essa possibilidade aqui de incorporar um HTML, né? Mas, geralmente, nós utilizamos esse aqui de link, para dar de tornar o link mais curtinho, para facilitar, e aí eu copio o link. Eu vou mandar ele para vocês agora aqui no chat, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês tentassem já acessar ele, acessar o nosso formulário e respondessem as questões ali, não tem problema se coloquem aqui o nome, podem abreviarem, tá? Não tem problema, porque eu gostaria de receber respostas para mostrar a possibilidade de correção para vocês. Então, vocês podem estar respondendo ele e já enviando a resposta para que eu possa verificar aqui. O legal é que se você está numa web aula com eles e manda esse link, eles já podem em tempo real, você está ali explicando um conteúdo, eles podem ir respondendo, vocês podem dizer, expliquei lá, por exemplo, sobre a pré-história. Então, pessoal, acessem o formulário e já respondam a questão 1, né? Eles podem fazer isso. Então, você vai fazendo essa interação que é legal também. Outra possibilidade é de vocês criarem no formulário uma lista de presença. E aí, encaminham na web para eles, né? Durante a atividade, para que eles respondam também. É como se fosse esse formulário que vocês recebem da lista de presença da nossa live de hoje, vocês podem estar criando para verificar a presença dos alunos de vocês. E aí, nessa aba aqui, respostas, vocês conseguem fazer todo esse acompanhamento. Então, assim que alguém responder, tá? A gente já vai visualizar aqui toda uma análise em 3 etapas diferentes. Alguém já respondeu, já tive uma resposta. Então, ele vai marcando aqui, gente, em tempo real, vocês vão observando. Então, a Vera respondeu, né?
Então, ó, ela colocou lá, já vai aparecendo toda a análise. Se mais alguém aparecer, ele vai formando gráficos de análise das alternativas que o pessoal colocou. Então, isso é bem legal para você ter uma resposta, né, de como tá sendo o andamento da atividade. E aí ele abre a aba da possibilidade de resumo, em forma de pergunta, né? O que é a pergunta? De acordo com a pergunta, eu vou vendo. Então, por exemplo, a pergunta 3, tá? Eu tenho duas respostas lá. Na pergunta 3, só um pouquinho. Na pergunta 3, eu tenho aqui duas respostas. A resposta 1, tá? Foi da Vera, então eu volto lá, né, pelo individual. Claro que aqui ele não vai gerar muito comparativo, porque eu não consigo visualizar. Agora eu tenho 3, tá? Mas vocês podem ir analisando por pergunta, de acordo com a pergunta, as opções escolhidas. Se vocês quiserem fazer a correção no individual, vocês clicam em individual e vai abrir por aluno. Como eu tenho 3 respostas, eu tenho 3 formulários para corrigir. O primeiro é o da Vera, ó. Então, aparece todas as respostas que a Vera deu. Se eu quero corrigir o do próximo aluno, eu vou aqui, próxima resposta. Então, já é da Maria. Já vou visualizar todas as respostas que a Maria deu. Se eu quero ir para a próxima correção, eu clico aqui e vou corrigir o da Marisa, tá? Depois, ó, observem que aqui a pontuação não está liberada. Então, depois eu posso acessar para liberar para o aluno também. Existem essas duas possibilidades. Também excluir respostas, se eu quero usar em outra turma, vocês podem excluir para ele não formar essa análise aqui, tá? Então, podem excluir. Ou ainda, se vocês preferirem, vocês podem estar imprimindo as respostas para corrigir. É uma possibilidade. Outra situação aqui, gente, é esse aceitando respostas. Então, imaginem que vocês mandaram um formulário para ser respondido durante a web aula, né? Ou durante 2 dias, ou durante uma semana. Vocês não vão conseguir programar aqui no formulário a hora de início e a hora de fim. No entanto, vocês podem colocar nas orientações. Ó, aluno, você tem 2 dias, 3 dias, 2 horas para responder. E nesse período, você pode vir aqui, né, e fechar, não aceitar mais respostas, tá? Eu, particularmente, não uso muito essa ferramenta. Por quê? Porque eu faço combinados com eles, tá? E a correção eu não faço por aqui. Eu crio uma planilha, ó, gente. Vou mostrar aqui. Eu crio uma planilha. E quando eu crio essa planilha, eu consigo ter um acompanhamento exato da hora e do dia que as pessoas responderam. Então, eu tenho aqui o ícone do nome, do turno, né? As respostas. E aqui o primeiro ícone sempre vai me dar o quê? O dia e a hora. Então, se eu combinei que tinha que ter sido entregue no dia 19, até às 16 horas, quem respondeu depois disso já não está mais valendo. Se eu fiz a minha lista de frequência em forma de formulário, da mesma maneira, eu posso usar o mesmo link, né? Eu só vou visualizando lá no dia 19, a Vera, a Maria e a Marisa participaram da aula. Amanhã, dia 20, eu vou mandar o link de novo e eu vou verificar aqui, dia 20, quem que participou? A Vera participou de novo, o João, né? Então, eu vou fazendo essa análise pela planilha. E sempre que vocês geram a planilha aqui, tá? Ela fica salva lá no Drive também. Ela já gera aqui a planilha de respostas. Então, é bem legal. Eu, particularmente, prefiro fazer o acompanhamento e correção por aqui. Até porque depois eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu olhei o da Vera, eu seleciono, tá? E troco a cor. Então, no trocar a cor, eu já sei que eu consegui verificar, né? Que eu já consegui atribuir a nota lá no meu diário. Então, é uma possibilidade de vocês utilizarem também a planilha. Ok? Ainda no Drive, gente, se vocês fecharem, né? Não sei onde está o arquivo, procurei lá no Drive. Então, aqui no Drive, ele vai estar aparecendo as avaliações que eu fiz, né, por último.
Deixa eu atualizar aqui para ver se aparece já a nossa. Tá aqui, ó, o nosso quiz. Sempre os últimos acessos aparecem primeiro. Caso eu deixe para acessar amanhã, depois, eu posso, né, já me localizar pela pastinha. Essa pastinha aqui, eu posso compartilhar com vocês. Então, se vocês quiserem ter acesso, tá? Legal é que vocês já copiem esse arquivo para outra pasta do Drive de vocês, porque depois eu faço uma limpa no meu Drive e eu acabo excluindo. Então, eu vou mudar aqui, vou colocar para qualquer pessoa, para que daí vocês consigam acessar. Deixa eu ver se eu consegui copiar o link. Compartilhar. Copiar link e vou mandar no chat para vocês. Então, esse link que eu vou mandar agora, pessoal, é da pasta, tá? Link da pasta. Se alguém quiser utilizar esse formulário, pode utilizar também, tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu concluir aqui. Sim, aqui a prof. Rita está dizendo que ela não conseguiu finalizar o quiz, que ela estava na pergunta 3, e a prof. Vera está perguntando para quantas descritivas é da mesma... Para perguntas descritivas, se dá para fazer da mesma forma. Dá de fazer da mesma forma, sim, tá? Você consegue fazer na descritiva tranquilamente, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para ti. Vamos lá. Nas questões descritivas vai funcionar da mesma maneira, você vai selecionar ela. Porque esses dias eu fiz um, assim, para teste, e na descritiva alguma coisa eu deixei sem fazer, talvez lá no final, que daí eu encaminhei para uma colega para ela ver se dava certo, e daí aquelas lá ficaram como erradas, eu não... Daí por isso que eu estou na dúvida dessas aí. Mas você fez vinculação das questões, prof. Vera? Eu acho que não, alguma coisa que eu acabei deixando passar, eu acho que por isso que não deu, por isso que eu fiz a pergunta, que é a única dúvida que eu tenho nesse sentido. Você viu aquela questão que a gente descreveu, neolítico, paleolítico, idade dos metais? Ah, tá, mas você quer uma descritiva sem... sem múltipla escolha, que o aluno tenha que colocar a sua resposta, no caso. Ah, ok. Nesse sentido que eu tenho a minha dúvida, daí se é da mesma forma para se fazer, ou tem alguma coisa diferente? Eu entendi, então, a tua pergunta. Você não consegue vincular ela como um quiz, tá? Porque daí o quiz, você tem que vincular ela a múltipla escolha. Agora, se você quiser fazer uma descritiva, o problema é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui qual a região do país que mais faz frio, por exemplo, tá? Eu não vou conseguir fazer o ponto de interrogação agora, mas vamos lá. Letra A. Sul. Ah, não posso, né? Fazer alternativa. Múltipla escolha. Vamos colocar a resposta curta. Qual a região do país que mais faz frio? Comente, né? Então, vamos imaginar que você está gerando um teste aqui. Vou colocar ele em forma de teste. Salvei, tá? Então, o que acontece? Você vai colocar uma chave de resposta. Resposta 1. E vai colocar a tua resposta correta. Sul. E você vai colocar um comentário. É composto por 3 estados... né? E aí você faz toda a tua descrição como prof. O que acontece, prof? Quando você faz essa tua descrição, nem sempre o aluno vai descrever da mesma maneira que você, tá? Então, como você vai escrever de maneira diferente, quando você coloca ali ela para corrigir, o que vai acontecer? Se ele colocar é o sul, por exemplo, ou sul todo maiúsculo, ele vai dar como resposta incorreta, porque observe aqui, ó, que a resposta correta é sul, vírgula, é composto por 3 estados, 3 pontos de interrogação. Tá? Entendi, então. O que você pode fazer
tá? Não vincule, você pode deixar a tua resposta, ou pode não vincular aí a resposta correta, você pode excluir e deixar em branco. Só que quando você vai fazer a correção, tá? Quando você vai gerar o teste, você vem aqui, ó, testes, você vai deixar sempre essa opção selecionada. Posteriormente, depois a revisão manual. Por quê? Porque quando ele te enviar a resposta, você vai olhar se a resposta dele está certa ou não e vai liberar a pontuação para ele somente depois da tua correção. Porque se você colocar assim, imediatamente após o envio, se ele escrever diferente lá, tá? Ele já vai receber como se a questão tivesse errada. Então, só tomem cuidado, gente, quando vocês forem fazer questões descritivas e for tornar ela um teste, tá? Então, na descritiva, ela esbarra nesse tipo de situação. Mas então, foi isso que aconteceu, prof, porque daí eu coloquei, assim, algumas de múltipla escolha e algumas, assim, descritiva, e eu acabei, eu acho que naquela parte ali que tu selecionou que tem que fazer a correção manual, eu deixei tudo como anterior, no caso, que daí sim, acho que foi por isso que deu o erro. Isso aí. E aí, o que acontece, se vocês acabam deixando ele automático, assim, né, imediatamente após o envio, gente, os alunos vão receber assim que tá errado. Aí eles vão começar a te questionar, mas, prof, como que tá errado se eu respondi corretamente? Eu respondi que é a região sul, né? Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado. Quando vocês forem fazer um teste, uma avaliação, ou coloquem com múltipla escolha, ou ainda coloquem para correção manual e não adicione uma resposta correta nas questões descritivas. Aí você analisa a questão e, posteriormente, você libera essa correção para eles. Ok? Consegui esclarecer, prof? Consegui, obrigado, Tailane. Sim, esse foi meu erro que eu fiz lá, que eu não... Depois que eu tinha enviado, que eu comecei a pensar, quando eu recebi as respostas como errada, eu pensei, poxa, eu deixei alguma coisa para sem fazer. Mas tá bem certo, eu consegui agora, beleza. Obrigadão. Bom, então, imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, da minha parte, seria isso, tá, gente? Nós vamos nos encontrar aí em próximas lives, nas semanas que virão, tá? E a gente pode estar aí conversando, se alguém for mexer no formulário e ficar com alguma dúvida, também depois, em seguida, pode estar chamando e questionando, mesmo que não seja live sobre o assunto, tá bom? Forte abraço para vocês, se cuidem, fiquem com Deus.